Bom, pessoal, estou de volta aqui com uns exercícios que me foram solicitados a respeito do movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Então, vamos partir direto para o exercício. Um exercício foi esse daqui, ó. Universidade Federal de Pelotas, ele fala: um automóvel parte de um posto de gasolina e percorre 400 metros sobre uma estrada retilínea com aceleração escalar constante de 0,5 metros por segundo. Em seguida, o motorista começa a frear, pois ele sabe que 500 metros adiante do posto existe um grande buraco na pista. Sabendo que o motorista, durante a freada do carro, tem aceleração constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o carro... Bom, aí ele tem uma série de afirmações, mas antes vamos montar um esquema aqui para o nosso exercício, né? Primeira coisa é o seguinte: vamos localizar aqui os pontos, que são os pontos importantes para a gente, que é o seguinte: faz de conta que o início da trajetória é o posto. Então o posto eu vou colocar no marco zero. Ele deu um dado que ele disse o seguinte: um automóvel parte de um posto de gasolina, que eu estou colocando espaço igual a zero, e percorre 400 metros sobre uma estrada retilínea. Então eu vou colocar, vamos lá, aqui o zero, eu vou colocar aqui o ponto de 400 metros. E depois ele diz assim, ó: em seguida o motorista começa a frear, pois ele sabe que a 500 metros a distante do ponto, veja, os 500 metros não são a partir do 400, os 500 metros são a partir do zero. Portanto, eu vou colocar que aqui eu tenho o buraco que está a 500 metros do posto. Então, o posto no ponto zero, ele acelerou com 0,5 metros por segundo ao quadrado até chegar no espaço de 400 metros, e depois ele teve que frear com menos 2 metros por segundo ao quadrado até chegar perto do buraco, pelo menos, para não cair no buraco, né? Então, o que faria sentido seria isso. Vamos lá, colocar uns dados aqui para a gente. Isso significa dizer, então, que na primeira etapa eu vou colocar isso aqui como S0, vou colocar isso aqui como S1 nessa primeira etapa, e na primeira etapa eu vou ter uma aceleração positiva, porque ele diz que acelerou o carro, quer dizer, a tendência é sair do posto com uma determinada velocidade e cheguei no ponto de 400 com uma velocidade maior. Pelo menos é isso que a gente supõe. Aqui de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou modificar aqui para ficar bem legal o nosso esquema aqui. Então, daqui para cá, ele teve uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, vamos em frente. Depois ele diz que em seguida, ou seja, depois dos 400 metros, ele começa a frear. Então, pois bem, então, em seguida ele vai frear, então a aceleração dele mudou para menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o esquema que nós temos é esse, tá bom? Agora vamos ver o que é que ele coloca aqui de afirmações, né? Primeiro ele fala o seguinte: podemos afirmar que o carro para 10 metros antes de atingir o buraco. Bom, o carro só para 10 metros antes de atingir o buraco se essa aceleração ou desaceleração de menos 2 fizer com que a velocidade que ele tinha aos 400 metros chegue a zero antes de atingir o ponto de 500 metros. Tá bom? Então, é isso que ele está dizendo. Vamos fazer o seguinte: se ele parte do posto de gasolina, então eu vou colocar aqui a velocidade dele aqui no posto. Então, na primeira etapa, eu tenho um V0 igual a zero. Porém, essa velocidade aqui eu não tenho. Então, vou colocar aqui essa velocidade V1 aqui, eu ainda não tenho, mas a gente vai calcular. Tá? E como é que a gente vai calcular? Bom, a gente vai calcular através de Torricelli. Então vamos lá. Primeira etapa, né? A etapa 1 é a etapa amarelinha. Então vamos lá. Eu tenho uma equação de Torricelli que é assim: V2 igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração ΔS. Ora, vamos verificar nessa equação o que é que eu já tenho e vamos saber o que é que eu posso obter. Bom, a velocidade inicial, o V0, eu tenho. É zero. Então, vamos colocar aqui, zero. A aceleração eu tenho?
Tenho sim. A aceleração é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. E o ΔS eu tenho? Também tenho, que é de 400 metros. Portanto, se eu fizer essa conta, vai ficar 2 vezes 0,5 dá 1, 1 vezes 400 dá 400. Lembrando que isso aqui é a velocidade ao quadrado. E essa velocidade ao quadrado é esse V1 que eu estou colocando. Então, eu já vou até colocar aqui. Ó. V1, então, é a raiz quadrada de 400, que dá 20 metros por segundo. Ou seja, o cara chegou com um V1 de 20 metros por segundo. Agora, será que ele consegue zerar a velocidade antes de chegar no ponto de 500? Quer dizer, no caso aqui da afirmação, ele até fala que é no ponto de 490 metros, porque ele fala que é de 10 metros antes de atingir o buraco. E o buraco está no espaço de 500 metros. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou colocar aqui em laranja o S2 aqui final da gente, que é o de 500 metros, mas o que a gente quer é que ele chegue no máximo até 400 metros. Ele pare até 490 metros. Portanto, vamos fazer o seguinte, vou montar de novo o Torricelli, mas para a segunda etapa e não para a primeira. Então vamos lá. Torricelli, né? Torricelli, lembra que Torricelli é essa expressão aqui, ok? Então vamos lá. Eu quero que ele pare, portanto a velocidade ao quadrado é igual a zero, mas ele começou com uma velocidade de 20. Aí você vai dizer, Luiz, você está ficando louco. Não foi com a velocidade de 20, foi com 0. Não. Nós estamos na segunda etapa. Nós estamos agora contando do S1 para o S2, do 400 metros para o 500 metros. Portanto, é a segunda etapa, ok? Mais 2 vezes a aceleração, que é de menos 2, vezes o espaço. Bom, ele quer que o espaço seja de 90 metros, porque quem caminha de 400 a 490 metros, ou seja, 10 metros antes do buraco, então saindo de 400 e indo até 490, o que eu estou caminhando aí é 90 metros. Aí vamos ver se essa conta se fecha. Se fechar, ok. Se não se fechar, a primeira afirmação está errada. Então, vai ficar 0 igual 400, 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4 vezes 90 dá menos 360. Então, pessoal, tá errado. Ele realmente não para 10 metros antes de atingir o buraco. Teriam 40 metros aí da diferença, que ele ainda tem uma certa velocidade. Portanto, a primeira afirmação aqui está falsa. Eu vou colocar até em vermelho para a gente ressaltar isso. Então, a primeira está falsa. Tá bom? Bom, continuando aqui, ele fala, a segunda afirmação é, chega ao buraco com velocidade escalar de 10 metros por segundo. Vamos lá, vamos procurar ver se isso está certo. Então, vamos lá. Usar de novo Torricelli, por causa do motivo óbvio. Vamos lá. Ó. V ao quadrado... Opa, desculpa. Vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Bom, ele quer que chegar ao buraco com velocidade de 10 metros por segundo. 10 ao quadrado, velocidade final. A velocidade com que ele parte para o buraco, lembre, é V1, que a gente já calculou que é de 20 ao quadrado, mais 2 vezes a desaceleração de 2, vezes o ΔS, que é chegar ao buraco. Chegar ao buraco é sair do 400 e ir até o 500, portanto, a variação de espaço é de 100. Vamos ver se isso realmente ocorre. Então, aqui vai dar 100, aqui do outro lado teria que dar 100. 400, 2 vezes menos 2 é menos 4 vezes 100 é menos 400, portanto, está falso de novo, porque 100 não é igual a zero. Tá certo? Então, 100 não é igual a zero. Se 100 não é igual a zero, a segunda afirmação também está falsa. Aí ele coloca, para 20 metros antes de atingir o buraco. Pessoal, por esse cálculo que a gente acabou de fazer agora, a gente já nota que não. Notem, ele andou 100 metros a partir dos 400, tá certo? Então, sempre é a segunda etapa do movimento. Ora, se ele andou 100 metros para poder chegar numa velocidade zero, ele só parou no buraco. Ele, quer dizer, na verdade, em teoria, ele caiu no buraco, porque ele chegou no buraco com velocidade zero, tá certo? Então, ele diz que para antes de atingir o buraco, falso também.
Aí ele diz, chega ao buraco com velocidade escalar de 5 metros por segundo ao quadrado? Bom, primeiro que velocidade não pode estar em metros por segundo ao quadrado, tá certo? E repetindo, eu até vou mudar de cor aqui a canetinha aqui, ó. Pelo que a gente calculou, que era um espaço de 100 metros, ele chegou no buraco com 0 metro por segundo. Portanto, essa quarta afirmação também está falsa. E depois ele diz, para exatamente ao chegar ao buraco. Pronto, é aí onde eu queria. Ele realmente só para, ou seja, só tem a velocidade igual a zero quando ele percorreu os 100 metros, que são esses 100 metros que nós temos aqui. Tudo bem? Ficou entendido? Tá joia então? Vamos partir para um outro exercício num outro vídeo.